Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa 19ª aula de Core voltado para nossas Router Laser. Hoje iremos terminar a parte onde nós tivemos das duas aulas anteriores, falando sobre a interseção, simplificar, frente menos verso, verso menos frente e limites. Ok? Vamos começar? Então, aqui com exemplos já na tela, eu vou primeiro fazer a parte de interseção. Lembrando que para fazer isso basta selecionar os dois objetos que eu tenho aqui, tanto o texto quanto o retângulo, salientando que para selecionar, ou eu posso selecionar os dois dessa forma, clicando e arrastando com a ferramenta de seleção, ou apenas clicando em um com o Shift pressionado, eu clico no outro, ok? Então nós já aprendemos o combinar, o soldar e o aparar. A partir de hoje nós faremos o restante dela aqui, que é a interseção, simplificar, frente menos verso, verso menos frente e limite, criar um limite. Então vamos para a primeira opção, que é a interseção. O que a interseção faz? Ela cria um novo objeto do que estiver contextualizado entre a seleção. Então o que acontece? Eu selecionei o texto e mais o retângulo e dei a interseção. Vamos ver o que aconteceu agora. Vou tirar o texto daqui e vou tirar o retângulo daqui. Notem que tanto o texto quanto o retângulo não modificaram. O que modificou foi que ele fez a interseção do que teve em um e no outro e criou um novo objeto. Ok? Vou fazer a mesma coisa com esse aqui abaixo. Clico em um, clico no outro objeto, faço a interseção. Notem que ainda possuo tanto a palavra teste quanto a elipse, e ele criou da interseção desses dois um novo objeto. Da mesma forma acontece esse abaixo sem texto, somente com dois objetos. Cliquei nos dois, faço a interseção. Novamente eu tenho a circunferência, tenho o quadrado e o resultado entre os dois, ok? Vamos passar então agora para simplificar. Só vou dar um Ctrl Z aqui para voltar as imagens como estavam antes. Posso fazer aqui no outro, posso fazer no mesmo, vou fazer nesse aqui no outro. Vamos fazer o simplificar. O que o simplificar faz? Ele apara os dois objetos conforme a ordem das camadas. Então nós vamos recordar que o que eu falei em umas aulas anteriores, que o objeto aqui, o Core, ele trabalha com camadas, Então aqui eu tenho a palavra multivise e tenho um retângulo. O multivise está numa camada superior ao retângulo, correto? Então, se ele vai simplificar e aparar os dois objetos conforme a ordem das camadas, eu vou selecionar a primeira, vou selecionar a segunda e vou simplificar. Cliquei no simplificar, o que ele fez? Ele simplificou, ou seja, cortou o que eu estava da camada superior na inferior. O que acontece se eu fizesse isso ao contrário? Ou seja, selecionei primeiro o retângulo, só que porém eu teria que colocar ele para cima, Shift Page Up, ou clica com o botão direito, Colocamos aqui ordenar e viemos para frente, seleciono ele, seleciono o multivise e vamos dar o simplificar novamente. Clicando em simplificar, o que ele fez? Ele continuou com o meu primeiro que estava em cima e cortou da palavra que estava no multivise. Então funciona da mesma forma aqui abaixo. Se eu clicar aqui primeiro, como está na frente, e outro que está atrás, ele vai cortar e simplificar na de trás. Notem que aqui eu continuei com a mesma palavra e tenho a circunferência com o resultado. Funciona aqui da mesma forma, Por exemplo, selecionei os três objetos. Notem que aqui está numa camada superior, está no meio e outro atrás, correto? Coloquei em simplificar. Olha o que ele fez. A primeira ele não fez nada. A segunda ele cortou conforme estava em cima da primeira. E a terceira ele cortou o que estava em cima na segunda. Entenderam? Então ele vai fazer por camadas essa simplificação. Correto? Agora nós vamos fazer frente menos verso. Vamos selecionar aqui a frente
e esse aqui é o verso. Então, se é frente menos verso, no momento que eu fizer o clique, o que ele vai fazer? Frente cortando do verso. Só que notem, percebam que eu perco o retângulo, ficando somente com o resultado, tá? Da mesma forma, aqui abaixo eu vou fazer o contrário agora, verso menos frente. Cliquei, o que aconteceu? Ele cortou o que estava na frente, aplicou no verso e eu fiquei somente com o verso, tá? E da mesma forma, ele vai fazer com os outros materiais, ó. Então aqui ele ficou só com a frente e aqui ficou só por último no verso, tá? No limite, quando eu vou criar um limite, eu seleciono, por exemplo, aqui nesse caso, vou selecionar esses 3 objetos aqui e vou clicar e criar um limite. O que acontece? Ele vai fazer um contorno em volta de todos os meus objetos. Nota que ele criou um novo objeto sobre este aqui que eu já tinha. Ele criou um contorno. O que acontece? Por que eu disse que era interessante na última aula para vocês? Eu posso controlar esse contorno fazendo uma espessura mais grossa. Vou colocar aqui 24. Deixa eu também botar um pouquinho menos, vou botar 16. Vou colocar ele para o fundo. Tá? Se eu quiser, eu posso fazer uma linha pontilhada, mas no caso aqui eu vou deixar ela aqui para mostrar a diferença. Nessa aqui eu vou colocar uma espessura um pouco mais grossa e colocar outra cor. Aqui também eu vou colocar uma outra espessura, colocar uma outra cor, e aqui também. Deixa eu botar uma cor diferente, laranja, vou botar uma outra espessura. Vocês entenderam? Então eu tenho aqui 3 objetos e além desses 3 objetos que eu posso editar dentro deles, ainda posso criar um limite. Isso futuramente, quando nós fizermos a parte, digamos, de trabalhar com uma plotter de impressão junto com corte MDF, quando a gente cria esse limite, a gente pode expandir um pouco mais, porque na hora do corte, ele fica, como vai ficar preto, fica tudo certo, o recorte sem problema nenhum. Tipo assim, para montar, digamos, um enfeite que vai em cima do bolo, né? Por exemplo, assim, vai ser uma festa de Super Mario. Vou desenhar o Mario, vou ter o Mario impresso, só que eu preciso de um limite, digamos assim, de 1 centímetro em volta ou menos, para depois fazer o recorte e ele ficar certinho, o preto, tá? Mas isso mais para frente nós vamos conversar e ficará melhor de entender, ok? Espero que vocês tenham gostado muito dessa aula. Na próxima a gente vai trabalhar com a parte de importar o arquivo, como funciona, até porque muitas pessoas trabalham com outros tipos de arquivo, como AutoCAD, Illustrator e afins, e pode ser colocado para dentro do Corel, né? Porque até muitos materiais que vocês vão encontrar na internet para fazer importação de arquivo, ele vai estar em DXF. Mas isso nós vamos ver na próxima aula, ok? Muito obrigado até aqui e até a próxima.